Obrigado, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Apesar de estar cedo, está todo mundo acordado ainda. Na verdade, acordaram há muito tempo, né? É um prazer estar aqui com os irmãos nesta manhã, cultuando a Deus. Eu fico muito feliz quando vejo assim tanta gente no culto domingo de manhã. Eu nasci num lugar chamado Pindaíba. Pindaíba é quando a pessoa está sem dinheiro, está numa pindaíba danada, né, professor Valceni? Foi lá que eu nasci. Mas o domingo para mim era um dia de festa, porque meu pai era daqueles que não admitia a hipótese de não ir na igreja no domingo de manhã. Então, eu ia com ele. Era 6 quilômetros de distância. A gente ia a pé. Tinha um cavalo lá em casa, mas o cavalo parece que desconfiava que era domingo. Ele ia para longe. Aí meu pai falava assim, vamos a pé mesmo, porque senão vamos chegar atrasado no culto. Meu pai não gostava de chegar atrasado. Mas, então o domingo era dia de festa para mim, porque ia para a igreja. Era só eu e meu pai, porque eu era o terceiro dos filhos, tinha outros menores, então minha mãe não dava conta disso, tinha que cuidar das crianças. Chegamos a ser 13, é um time de futebol e 2 reservas. mas meu pai ia, e eu ia com ele, e foi por isso também que quando eu tinha 9 anos eu aceitei Jesus como Salvador. No dia 13 de janeiro de 1957, também na Pindaíba, eu fui batizado, aceitei Jesus e fui batizado lá. Então, eu fico muito feliz, porque ainda tem gente que valoriza o culto da manhã. Eu já bati com a cara na porta em alguns lugares que eu fui. Quando eu era diretor da convenção, eu geralmente não avisava que ia, eu gostava de chegar de surpresa. E já que eu não avisei o pastor, ele não me falou que não tinha culto de manhã. Então eu chegava lá e batia com o cara na porta, não? Então, felizmente isso tem mudado para melhor. Também tem igreja que adotou o sistema de escola bíblica dominical às 5 da tarde, 5:30 por aí. Não importa o horário, né? Importa que haja a escola bíblica dominical. Mas é muito importante estudar a Bíblia. Eu aprendi isso lá na Pindaíba e adjacências, né? Então, fico feliz porque os irmãos estão aqui valorizando o culto num domingo de manhã. E muita gente, que bom isso. Eu queria que você colocasse na sua lista de oração as atividades da denominação. Recentemente tivemos a Assembleia da Convenção Mineira aqui, no Colégio Batista, né? E no próximo final de semana, no final de semana anterior teve o Congresso de Homens lá em Teófilo Otoni. No próximo final de semana, um encontro de esposa de pastor, vai ser lá em Ravenna. Em outubro teremos o retiro de pastores lá em Betim, como acontece todos os anos. Em janeiro temos a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, lá em Fortaleza. Cada ano é num lugar, né? Esse ano foi em Foz do Iguaçu, ano que vem em Fortaleza, 2026 em Salvador, 2027 em Palma, no Tocantins, 2028 em São Luís do Maranhão. Então você pode se programar, pode ir a Fortaleza, certamente vai ser uma boa assembleia, e você pode também chegar antes ou sair depois, porque no dia da convenção você não deve ir à praia, mas pode chegar antes e ir para a praia, né? Que coisa que não falta lá em Fortaleza, bonitas praias, o Nordeste todo é assim, né? Então queria que você estivesse orando. Em março teremos um encontro de pastor e esposa. É um encontro que acontece de 2 em 2 anos. Esse ano vai ser aqui em Jabuticatubas, cada ano também no lugar. O último foi lá em Domingo Martins, no Espírito Santo, e esse ano já foi o ano passado, sim. Esse pessoal que está com 70, quase 78 anos tem esse problema, né? Você entende bem disso, porque você tem que estar lembrando, a idade vai chegando. Eu pintei meu cabelo de branco, ficou bom, ficou bem pintado. Eu não tenho que ir num salão todo mês para pintar de novo, felizmente, só pintei uma vez. O salão é dos bons, né? Então, em março teremos esse encontro lá de pastor e esposa. Queria que você estivesse orando por estas atividades da denominação, são muito importantes. Você já parou para pensar na maravilha que é o fato de um dia você ter aceitado Jesus como Salvador?
Você já parou para pensar nisso? Conforme eu disse, foi em 57 que eu aceitei Jesus como Salvador, não me arrependi até hoje. Mas você já parou para pensar como é maravilhoso a gente estar aqui neste mundo, caminhando rumo a Canaã celestial, a Jerusalém excelsa, com a certeza absoluta de que os pecados foram perdoados, foram lavados pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Você já parou para pensar como isto é maravilhoso? Pense nisso. Isso é fruto do amor de Deus para comigo, para com você, se você já tem a certeza desta salvação. Enquanto estamos aqui reunidos, cultuando a Deus, tem mais 790, já que são 791 igrejas, 388 congregações, cerca de 95 mil crentes, 1.219 pastores, espalhados por 495 cidades de Minas Gerais. Que bom, nós somos parte deste povo. Lá em Divisópolis fica um pouco para lá do fim do mundo. Depois de Teófilo Otoni, depois de Itaubim, 100 quilômetros depois de Itaubim, já estive lá algumas vezes. Certamente o pastor Reginaldo está lá dirigindo o culto na primeira igreja batista de Divisópolis. Nós somos parte desse povo. Se nós pensarmos no Brasil, são 9.249 igrejas, 5.500 congregações, 15.293 pastores, cerca de 2 milhões de crentes espalhados por esta pátria querida. O Brasil é um país abençoado por Deus, um país maravilhoso. Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem uns políticos que não valem nada, mas aí a culpa não é de Deus, claro, é nós que escolhemos, né? Mas o país é maravilhoso. Eu fico pensando que se os outros países falassem assim, a partir de agora não vamos comprar mais nada do Brasil, vamos deixar eles morrer de fome. Eles é que vão morrer de fome, né? Eles vão ficar sem carne de boi, carne de porco, frango, sem milho, sem soja, etc., sem minério de ferro. Este é um país maravilhoso. Eu costumo dizer que tem que ter uma lanterna boa, poderosa mesmo, para achar um político honesto. Eu sei que é assim, mas acha, viu? Acha, felizmente acha, com muito esforço, é verdade. Mas o Brasil é um país maravilhoso, é um país carente de Jesus. Se nós pensarmos no mundo, são 80 milhões de batistas, em 100 mil igrejas, espalhado por 132 países do mundo. Nós somos parte deste povo. Que bênção. Lá na China já é 8h30 da noite, né? Na Austrália também, no Japão também, na Nova Zelândia também, mas na Europa é mais ou menos 1h da tarde, dependendo do país que você esteja. Na América, 4h da manhã, dependendo do estado que você esteja. Mas em todos esses lugares, a gente cultuando a Deus, a gente que foi lavado pelo sangue de Jesus, a gente que foi alcançado por essa graça extraordinária do Salvador. Então que bom a gente ser parte de tudo isso que acabei de mencionar, né? É muito bom, é muito tranquilizador. Eu viajo muito, hoje menos, até por causa da idade, mas não é bem a idade não me segura não, mas a minha esposa não anda bem de saúde já há algum tempo, então tem viajado menos. Mas quando estou viajando, eu fico pensando assim, quando saio, já teve caso de eu sair de São Lourenço, por exemplo, 9h10 da noite, e 3 da manhã estava em casa, e nessa caminhada pode vir uma carreta passar em cima do meu carro e eu ir para o céu. Mas nada disso me preocupa. Por quê? Porque Jesus me salvou. Jesus pagou o preço da minha salvação. Então é muito bom a gente estar consciente disso. Faz bem ao coração, faz bem à alma, né? Eu quero ler em Mateus capítulo 28, 19 a 20. Mesmo na posição em que cada um se encontra,
quem é ou já foi embaixador do rei, né, professor Vocemir? Lembra bem deste versículo, o ide de Jesus, Mateus 28. Eu já fui embaixador, já fui conselheiro, então lembro bem desses versículos, né? Mateus 28, 19 e 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe na compreensão da mensagem deste texto. Oremos. Pai Santo, manda o teu recado agora. Fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Jesus deu esta ordem há mais ou menos 2000 anos passados, né? Eu fico me perguntando, será que nós temos obedecido? Porque, claro, a ordem de Jesus é para ser obedecida. Mas eu fico me perguntando, será que nós temos falado de Jesus, temos saído por aí falando de Jesus a todas as pessoas? E ele diz que a todas as nações, essa é a ordem dele. Na verdade, eu entendo que não. Nós temos ficado acomodados. Eu fico pensando, nós somos no Brasil hoje cerca de 2 milhões de batistas. Quando eu falo batista, é batista mesmo, porque tem batista do Paraguai, esse a gente não conta, né? Claro. Mas nós somos cerca de 2 milhões de batistas. Se cada um de nós ganhasse um para Jesus durante o ano todo, o que ia acontecer? Todo ano ia dobrar o número de membros da igreja, o número de crentes batistas no Brasil e por aí afora. Agora, para ganhar pelo menos um para Jesus, eu poderia fazer um plano de falar pelo menos para 10 pessoas durante o ano. Estou sendo bem bonzinho, né? Falar com 10 pessoas durante o ano. Falar, orar, insistir. Pode ser que dos 10, pelo menos um aceite Jesus, se você está levando a sério, se você está orando, claro que vai depender dele aceitar Jesus, mas se você está orando, pedindo que o Espírito Santo te use para que a pessoa aceite Jesus como Salvador, então no fim de um ano a gente dobraria o número de membros da igreja, aí teria que derrubar esse tempo, porque não ia acabar, ou então organizar em outro lugar, etc., né? Outras igrejas, etc. E aí nós estaríamos também apressando a volta de Jesus, porque quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Será que nós temos pensado na importância dessa ordenança de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Na verdade não, nós temos falhado nisso, nós não temos levado a sério a obra de evangelização, a obra missionária, a alcançar o mundo. A Junta de Missões Mundiais tem trabalhado para que até 2033, quando completa 2000 anos dessa ordem de Jesus, a gente tenha pelo menos 3.000 missionários em pelo menos 150 países do mundo. Nós estamos em 2024, então são mais 9 anos, muita coisa por fazer. Mas na verdade, se a gente levar a sério aqui, no bairro, no trabalho, onde estamos, nós vamos naturalmente contemplar uma grande quantidade de gente aceitando Jesus como Salvador. A gente sabe que tem gente que não vai aceitar mesmo, é livre. Fazer o quê? Veja Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios. Não tem nenhum estado da Federação Brasileira que tenha tantos municípios. Tem estados maiores que Minas Gerais, né? Pará, etc. Mas nenhum deles tem 853 municípios. Mas desses 853,
tem 357, onde não há sequer um ponto de pregação dos batistas mineiros, da nossa convenção. Isso é um desafio. Felizmente, nos 853 municípios, não tem nenhum deles onde não haja a presença de evangélicos, menos mal. Mas nós estamos ausentes de 357. Recentemente, certamente, a igreja tomou conhecimento da campanha de missões estaduais. Fale ousadamente, e é preciso ousadia para mandar missionário para esses 357 municípios. O menor município do Brasil está em Minas Gerais, tem 800 e menos de 900 habitantes, é verdade. Mas tem muitos municípios com 15, 20 mil habitantes em Minas Gerais, onde há menos de 1% de evangélicos, e às vezes 0% de batista. O nosso desafio é este: falar ousadamente. E é claro que você não pode ir nos 357 municípios, mas você pode orar, você pode contribuir. E a campanha de missões estaduais enfatizou isso. Nós temos cerca de 70 missionários espalhados por aí, alguns trabalhando em revitalização de igreja, os radicais. Pompeu não está longe daqui, Botelho, no sul de Minas, está um pouco mais longe. Lá tem um grupo de radicais. Lá em Resplendor, aqui no bairro Ribeiro de Abreu. Então, a obra missionária precisa da nossa participação em oração, em contribuição e, eventualmente, ir, se Deus assim determinar. No Brasil, a obra de missões nacionais, que começa hoje, né? Hoje é 1º de setembro, começa a campanha de missões nacionais. São 1.193 missionários falando de Jesus por esse Brasil afora, mas há muitos brasileiros que ainda não ouviram falar de Jesus. São 46 Cristolândia, 46 Cristolândia espalhados pelo Brasil, na obra de missões nacionais. 4 delas em Minas Gerais, né? Uma está aqui, Antônio Carlos, outra está lá em Esmeraldas, outra está lá em Valadares, outra está lá em Muriaé. Só em Minas são 4. Mas há muito mais necessidade. É impressionante quanta gente está escravizado nas drogas, e não existe remédio para a droga, é Jesus, é só Jesus mesmo. A nossa Cristolândia aqui já batizou mais de 50 pessoas que aceitaram Jesus depois de estar ali sendo cuidada, etc. Mas eu fico pensando, eu acabei de falar que temos em Valadares, mas Juiz de Fora não tem, Uberlândia não tem, Montes Claros não tem. Falei das principais cidades, mas tem muitas outras cidades com seus 50, 80, 100 mil habitantes, onde a droga é uma droga, onde a droga domina, destrói famílias, etc. Missões nacionais deve ser o alvo das nossas orações e das nossas contribuições nos próximos 60 dias, que é setembro e outubro, é a campanha de missões nacionais. Já tem 2 carretas que viajam por este país tão grande, né? Mas o pastor Brandão quer ter a 3ª carreta. Aquela carreta leva médico, leva dentista, mas leva também quem vai falar da palavra e vai falar de Jesus. E a gente vê os testemunhos de gente que foram ali para ser cuidado no dente, na saúde, etc. Mas saiu, além disso, com Jesus no coração. Mas nós ficamos pensando na importância da obra de missões mundiais. E eu quero agradecer à igreja, Primeira Igreja de Belo Horizonte, que está participando do sustento do nosso missionário na Guiné-Bissau, Curumim. Lá na Guiné-Bissau tem um trabalho extraordinário. O principal missionário nosso lá, ele foi nosso missionário aqui no Vale do Jequitinhonha, está lá há 10 anos, fazendo um trabalho extraordinário. Mas hoje estamos presentes em 87 países do mundo, a obra de missões mundiais.
Algo extraordinário. Com a crise da pandemia, com o momento de inflação alta que tivemos algum tempo passado, um desemprego que chegou a 16 milhões de desempregados, felizmente hoje está na faixa de um pouco menos de 7 milhões, mas apesar disso a obra não parou. Estamos em 87 países com 1.963 missionários. Você já pensou que maravilha? Você está aqui em Belo Horizonte, na sua casa, mas com a sua oferta, você está abençoando missionário lá na Índia, lá na China e etc. 87 países do mundo, algo extraordinário. Um desses países é a China. A China é um país comunista, onde a perseguição é ferrenha, onde a pessoa, para ser crente em Jesus Cristo, sabe que está arriscando a vida, vão ser presos por causa disso. Vira e mexe, aquele primeiro-ministro lá baixa uma norma para impedir, atrapalhar o crescimento do Evangelho. É claro, essa é a missão dele. Mas apesar disso, muita gente tem aceitado Jesus como Salvador lá na China. Segundo os dados estatísticos, cerca de 20 mil pessoas por dia aceitam a Jesus na China. Por dia, um negócio maravilhoso. São 600 mil pessoas por mês ou 7 milhões por ano. Mas o país tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas lá tem missionário falando em nome dessa igreja, cumprindo o ID de Jesus, em nome dessa igreja, em nome dos batistas brasileiros. Lá na China, as pessoas que se convertem, e é público e notório que as empresas chinesas andam invadindo o mundo, né? E quem vai trabalhar nessas empresas, os chineses que vai para lá, é um crente em Jesus Cristo. Então, ele vai trabalhar numa empresa lá na Índia, por exemplo, né? E lá na Índia, aquele crente que trabalha naquela empresa chinesa vai testemunhar de Jesus lá na Índia. Veja o efeito multiplicador de quando um chinês aceita Jesus como Salvador. Mas nós não estamos só na China, é claro. Eu falei que são 87, e eu não vou lembrar dos 87, é claro também. Mas estamos na Índia, por exemplo. A Índia é o país mais populoso da Terra. 1 bilhão 451 milhões de habitantes. Recentemente teve eleição lá. A eleição foi durante 30 dias, tinha muita gente para votar. 30 dias a eleição, para dar tempo de todo mundo votar. Mas naquele país, que tem 300 milhões de deuses e deusas, muita gente tem se convertido a Jesus também. Eu ouvi de um pastor que em 3 anos batizou 900 pessoas lá na Índia. Lá eles adoram o rato, a lagartixa, a árvore, a vaca. Eu não vou lembrar de todos, são 3 milhões. Mas apesar disso, muita gente tem na verdade aceitado o Deus verdadeiro, o Deus que transforma, o Deus que salva. Muita gente lá tem aceitado Jesus. É comum na Índia os pais mandarem as suas filhas de 8 anos, 9 anos, 10 anos se prostituírem, venderem o corpo para trazer algum dinheiro para casa, para não morrer de fome, porque a economia da Índia tem crescido muito, mas ela consegue ser pior do que a do Brasil na área de distribuição de riqueza, é mais na mão de menos. Então muita gente passando fome. Então os pais mandam suas filhas prostituir para trazer dinheiro para casa para não morrer de fome. Mas hoje lá tem o Lar da Paz, que é mantido pelos batistas brasileiros. Naquele Lar da Paz, 46 meninas tiradas da prostituição estão sendo cuidadas e só vão sair dali casadas. A mais velha delas está fazendo 19 anos. E eu li o ano passado, no início desse ano, o testemunho de uma delas, que fazia 12 anos de idade, e estava se batizando. Não são obrigados a aceitar Jesus, é claro, tem que respeitar. Mas daquela aceitou Jesus, e ela fez um testemunho, escreveu um testemunho, agradecendo os batistas brasileiros, por ter mandado para lá, alguém para cuidar delas. O Lar da Paz
tem abençoado a vida daquelas meninas. É claro que é uma gota d'água no oceano, mas é uma gota. A Polícia Federal da Índia reconhece que há pelo menos 1.200.000 meninas nas mãos dos traficantes humanos. Que troço terrível. Mas lá tem alguém falando em nome dessa igreja de que só Jesus Cristo salva. Lá tem alguém falando que Jesus pode transformar a vida dos indianos. O primeiro-ministro atual lá tem como meta principal acabar com o cristianismo. Coitado, não vai conseguir, né? Não vai conseguir, mas esse é o alvo dele. E ele foi reeleito agora com uma votação grande. Mas nós vamos continuar pregando o evangelho lá na Índia, porque lá tem muitas pessoas precisando de Jesus. O ID de Jesus não é só para Belo Horizonte, é claro. Não é só para Minas Gerais, é claro. Não é só para o Brasil, é claro. É para o mundo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o que está escrito ali que eu acabei de ler. Este ID de Jesus não é para brincar, não. É para levar a sério. É colocar como alvo no coração de ganhar pelo menos uma alma para Jesus por ano. Por ano. Pelo menos. Eu concluo a minha palavra falando sobre o Irã. O Irã é um país onde a perseguição é terrível também. É um país de 80 milhões de habitantes, muito rico, tem muito petróleo. O petróleo chegou a $134 o barril. Infelizmente hoje está na faixa de 85, 86 por aí. Mas nunca se sabe, né? Dependendo da guerra lá, ele oscila para mais ou para menos, quase sempre para mais. O Irã tem muito petróleo. E o Irã lidera a expansão do islamismo pelo mundo, especialmente os dalíes, e persegue ferozmente os cristãos naquele país. Mas apesar disso, o Irã é hoje um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo. Este é o poder do evangelho. Já tem mais de 2 milhões de cristãos naquele país. Naquele país onde é perigoso aceitar Jesus, muita gente tem aceitado Jesus. Você tem a sua Bíblia aí, e se quiser comprar outra, você sai aqui na cidade, claro. Ou então você pode baixar no seu celular. Mas lá não, lá é difícil. Nós já mandamos para o Irã cerca de 3 milhões de novos testamentos. O sonho do irmão nosso lá do Irã é ter na sua mão um exemplar do Novo Testamento. Eu vi um vídeo em que num só dia foram batizados 130 ex-muçulmanos lá na Turquia. Por que na Turquia? Porque lá no Irã é perigoso realizar batismo. Então eles vêm para a Turquia para se batizar. Num só dia, 130. Estava lá o pastor Alexandre, que muitos de vocês conhecem. Estava o pastor João Marcos, o pastor Vanderlei Marins, o pastor Carlos Elias. Num dia, batizando 130 ex-muçulmanos na Turquia. A Turquia é um país com 99,2% de seguidores do islamismo, mas tem um pouco mais de liberdade religiosa. Na cidade de Istambul, que é uma cidade grande, com 15 milhões de habitantes, né? Tem 2.600 mesquitas. Entre 11h30 e meio-dia, todo dia, aquelas mesquitas estão chamando o povo para a oração. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Ora mal mesmo, mas ora. Entre 11h30 e meio-dia é difícil conversar, até perto assim. Eu estive na Turquia há uns 8 anos, constatei isso lá em Istambul. Para conversar é difícil, porque o barulho das mesquitas chamando o povo para a oração é muito grande. Mas daqueles 130 que estavam no mar Mediterrâneo, sendo batizados, que vieram do Irã, o sonho deles é voltar para o Irã com o Novo Testamento na sua bagagem. Eles estão cientes de que vão ser presos na fronteira só por causa do Novo Testamento.
Mas o discurso dele é o seguinte: não tem problema eu ser preso, porque na cadeia eu vou ler a palavra de Deus. Além disso, vou falar de Jesus e todo mundo tem que me ouvir, porque está todo mundo preso comigo, tem que ouvir. Essa é a atitude do cristão que hoje está lá no Irã. Mandamos 3 milhões de Novos Testamentos, mas precisamos mandar mais 3 milhões. Eu vi um vídeo de uma menina de 12 anos copiando o Evangelho de João à mão, para que mais gente pudesse ler a palavra de Deus. Que maravilha! Esse é o compromisso. Nós temos investido forte lá no Irã também, não só no Irã, mas no Irã também, porque é um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo atualmente é o Irã, apesar de toda a perseguição. Alguns irmãos nossos lá no Irã, crentes em Jesus Cristo, estavam distribuindo Novos Testamentos, desses que mandamos para lá, na universidade. Então aquele aluno corajoso, arriscando a vida naturalmente, distribuiu, falou: olha, você leva esse livro para casa, lê, depois vem conversar comigo sobre ele. Uma das alunas pegou por educação, falou: vou levar para casa, fica lá, não vou ler isso não, eu vou ler o Corão, naturalmente. Aí ela teve um dia e pensou assim: mas eu preciso ler alguma coisa, porque o dia que ele me perguntar, eu tenho que falar que ele ia, não fica bem eu mentir para ele. E ela leu a primeira página daquele livro, ela não conseguiu parar mais de ler. Ela leu todo o Novo Testamento numa tacada só. E quando chegou lá na universidade, falou com o rapaz: ó, está aqui o seu Novo Testamento, eu li tudo e eu quero aceitar Jesus como Salvador. A leitura do Novo Testamento levou aquela jovem universitária a falar com aquele irmão que estava distribuindo lá na universidade, que agora é nova criatura. Ela se entusiasmou com aquele Jesus que ela leu nas páginas do Novo Testamento. Esse é o poder do Evangelho. Nós temos nas imediações do Irã, fora do Irã, obviamente, escola de treinamento das pessoas que se convertem lá, vêm treinar para ser novos, porque lá a igreja é nas casas, né? Você não vai encontrar igreja batista, igreja da Assembleia de Deus, igreja, não vai encontrar isso, é nas casas, porque por causa do perigo. E nessa escola tinha um jovem de 18 anos, ali, aprendendo, fica 3 meses ali para ser treinado, para ser ganhador de almas lá no Irã. O pai dele e a mãe dele estavam presos, e por causa da fé. E aí o nosso missionário falou: escuta, você está consciente dos perigos que você corre? Estou. Mas eu não posso deixar de falar do que Jesus tem feito. Eu vou falar, se for preso não tem problema, eu vou falar na cadeia ainda, vou continuar falando na cadeia. Aquele jovem sabia dos perigos que estava correndo, mas nem por isso se acovardou. Ele queria continuar falando do Jesus que um dia o alcançou. Um homem se converteu, foi preso, e aí o carcereiro, que era conhecido dele, falou: olha, eu espero que você não venha me criar problema aqui, falando do seu livro. Ele falou: tá, mas se alguém te perguntar sobre o Alcorão, o que você vai falar? Eu vou explicar o Alcorão, e o que ele faz, o Maomé, etc. Pois é, então você não pode me impedir também de falar do livro que eu adotei. Você não pode me impedir de falar, que eu vou explicar apenas o que está nesse livro e o que Jesus pode fazer com as pessoas. Você está certo. Aí aquele administrador daquela prisão deu ordem a todo mundo: por favor, não perguntem ao Bars, que era o nome dele, sobre o livro dele. Ele deu essa ordem na prisão.
Mas e a curiosidade? Todo mundo perguntando a ele sobre livro, etc. E ele então teve que falar, e o camarada não podia mandar prender ele, não podia proibi-lo, porque ele já tinha feito aquela conversa anteriormente. Ele então constatou muitas conversões lá naquela prisão. Eu lia de uma irmã que aceitou Jesus como Salvador lá no Irã. E ela foi presa por causa disso. Lá é assim, né? Prende. E a polícia mandou um carcereiro. Disse: olha, você tem a missão de cuidar dessa mulher. Você tem a seguinte missão: ou ela negar a fé, ou ela morrer de apanhar. Tá bom. Ele chegou perto dela e falou: olha, eu tenho aqui a missão de bater na senhora até a senhora negar a sua fé, ou a senhora morrer. Aquela mulher enfiou a mão na bolsa, tirou um Novo Testamento e falou com ele: olha, pelo que está escrito nesse livro, eu não posso negar a minha fé, e não vou negar. Faz o seu trabalho tranquilo, porque se você me bater até eu morrer, imediatamente eu vou estar nos braços do meu Salvador. Fique tranquilo, não se preocupe comigo. Aquele homem ficou assustado com a coragem daquela mulher. Pegou aquele Novo Testamento emprestado e foi para um canto para ler. Algum tempo depois ele voltou e falou: agora eu entendo por que a senhora não pode negar a sua fé. Este Jesus é realmente maravilhoso. Eu também quero este Jesus. Vamos apanhar nós dois juntos aqui, não tem problema. O que eles mais querem é matar os dois lá no Irã. Mas eles estão lá, evangelizando mais gente para ter a mesma experiência que ele teve. Eu vi um vídeo de um homem condenado a morrer enforcado lá no Irã também, por causa da fé. E aí a polícia falou que: se você quiser evitar de morrer, é só você negar a sua fé agora. Ele falou: vocês estão perdendo o tempo de vocês. Eu não vou negar a minha fé nunca. Pode fazer o que vocês têm que fazer, que daqui a pouco eu vou estar nos braços do meu Salvador. Puxaram a cordinha, cortaram o pescoço dele, e obviamente ele morreu. Mas nós não temos nenhuma dúvida que ele está nos braços do Salvador. Naquele país, há muita gente aceitando Jesus como Salvador, mas há muita gente também querendo pôr a mão no Novo Testamento. Por isso, precisamos fazer muito mais. O ID de Jesus é aqui nessa cidade, é aqui nesse estado, é aqui nesse país, mas é em 87 países do mundo. Na verdade, falta muito, porque são 193 os países que formam a ONU. Se nós estamos em 87, está faltando 106. Precisamos chegar nesses outros 106. E como brasileiro, nós somos muito bem aceitos pelo mundo afora. Eu fico impressionado. Deus já me deu o privilégio de andar por 31 países do mundo. É impressionante quando você fala que é do Brasil, a simpatia que as pessoas manifestam. Procura, comigo é difícil, porque eu só sei o português e mal, né? Mas a pessoa conversa na língua deles lá. Se tiver alguém perto vai traduzir para mim naturalmente. Se não tiver, eu vou entender aquele sorriso da pessoa. Então, nós como batistas brasileiros podemos alcançar muitos outros países, aproveitando essa simpatia como somos vistos pelo mundo afora. Que Deus nesta manhã possa levar você a levar a sério o ID de Jesus. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Na verdade, esta é a nossa missão. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você nesta manhã a colocar na sua lista de oração a obra missionária em Minas, no Brasil e no mundo. Você não vai lembrar de 87 países do mundo. Claro que não, porque eu também não lembro e nem falei de 87. Mas eu não tenho dúvida que você vai lembrar do Irã, você vai lembrar da Índia, você vai lembrar da China, você vai lembrar de alguns países que eu mencionei. E durante 24 horas, nossos missionários arriscam a vida pelo mundo afora. A oração é fundamental. Coloque na sua lista de oração os nossos missionários espalhados pelo mundo.
Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque um dia fomos alcançados pela tua misericórdia. Mas, Senhor, precisamos cumprir o ID de Jesus em Minas, em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo. Ajuda-nos a enxergar, a contemplar, a fazer a nossa parte, para que mais gente esteja povoando o céu e deixando o inferno despovoado, porque o teu amor é suficiente para que isto aconteça. Usa-nos, Senhor, desperta em nós esta missão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã.